favor, pode fazer a nossa leitura. Ok. Boa noite a todos. Boa noite. Do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, a página 5. Concede ao teu próximo os mesmos direitos e favores que esperas dele receber. O egoísmo é doença que envenena a alma. O amigo ao teu lado anela pelos espaços para viver conforme ocorre contigo. Lembra-te de não lhe interditar a oportunidade. O que te está reservado, aprende a repartir. Ok. Quer comentar, Silvana? A página já diz tudo aqui, né, com relação a você ter esse olhar que o outro tem os mesmos direitos que você, tem que ter a mesma oportunidade, você tem que ter sempre esse olhar de ser generoso, né, com o outro. Eu acho que fala disso, de você não ser egoísta mesmo, de você... O que você quer receber, como diz aqui, né, você espera que o outro faça por você, você necessita fazer pelo outro, né? Não podemos seguir achando que só para mim, não posso seguir achando assim que tudo é só para mim. Não, estamos seguindo juntos, né? Caminhando juntos, né? Isso aí. Mais alguém gostaria de comentar? Então, vamos à nossa prece. Vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir, então... Deixa eu ver aqui quem vai fazer a nossa... Pedro César. Sua vez da lista, Pedro. Então, vamos lá. Agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo, irmão, e também aos benfeitores espirituais, que nesse momento nós estejamos, Senhor, com as nossas mentes, os nossos corações alegres e felizes e sintonizados com esses irmãos, com a finalidade de estudarmos um pouquinho mais os ensinamentos que o Espiritismo nos proporciona. Nós te agradecemos, Jesus, e que as bênçãos deste momento possam também chegar a todos os locais onde haja dor e sofrimento. Que a sua paz, que o seu amor esteja em nossos corações e junto de todos os nossos irmãos em humanidade. Graças a Deus. Obrigado, Pedrão. Graças a Deus. Vamos lá para o nosso estudo de hoje. Na pergunta 693, não é isso? Alta. Isso. Então, vamos voltar a 693 para a gente pegar daí para adiante, ok? Quem vai ser o nosso orador de hoje? Ou oradora? Quer que eu leia? Lê aí, Flavinha. Vamos escutar a voz feminina. Tá bom. Obstáculos à reprodução. 693. As leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução são contrários à lei da natureza? Tudo que entrava a marcha da natureza é contrário à lei geral. Ok, isso nós vimos semana passada, terminamos aí a nossa discussão, né? Acho que ficou bem entendido o que os nossos irmãos nos responderam aqui. E vai ficar interessante, mais adiante, a compreensão mais ampla no que diz respeito a essa temática de obstáculos à reprodução. Tá bom? Então, vamos lá. 693A. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e da qual o próprio homem acabaria por ser vítima. Cometeria ele ato repreensível impedindo essa reprodução?
Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades, mas não deve entravá-la desnecessariamente. A ação inteligente do homem é um contrapeso instituído por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso que distingue o homem dos animais, pois ele age com conhecimento de causa. Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, pois o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, ao proverem a própria conservação, eles detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Bem lógico e coerente, não é isso? Então, ele realmente explica que coube a nós essa responsabilidade dessa regulação. Nós contribuímos para essa regulação, né? Então, os animais também assim o fazem. Incrível, os vegetais também o fazem, que, por exemplo, se você faz um jardim gramado, outras espécies muitas vezes não brotam, porque elas impedem o crescimento, né? Ou dificultam esse crescimento. Lá na Ilha da Trindade, tinha uma vegetação lá que, quando ela dava num determinado lugar, nada nascia no entorno. Ficava careca o chão. Então, ela também não permitia que outras nascessem ali. E outras, a gente sabe que coabitam, né? São, inclusive, umas provedoras de recursos para as outras espécies e convivem bem. Então, veja que essa regulação ela está dentro, como nós acabamos de ver aqui, da lei de reprodução. Agora, é fato também que, como eu disse aqui, determinadas espécies, se não tivessem algum controle externo à própria espécie, elas acabariam dominando tudo. Então, você imagina, se não houvesse uma regulação dos grandes felinos, chegaria um momento que nós estaríamos bem complicados. No mar, os tubarões, nós estaríamos complicados, né? Tem uma ilha chamada Ilha da Cobra, ali, acho que é por Cabo Frio, por ali, que é tanta cobra que ninguém consegue passar por ali, ninguém consegue adentrar aquela ilha. Tamanho o risco que é. Então, realmente, a regulação é necessária. Porém, como diz a resposta, né, também não podemos fazer isso de forma arbitrária, desnecessária. Então, o equilíbrio é a palavra-chave, né? Então, nós podemos, sim, na condição desse agente regulador, como co-criadores, né, em plano menor, de ajustarmos esse equilíbrio, porque tudo colabora para esse equilíbrio na vida no planeta. Porque a grande preocupação com os gases tóxicos, a grande preocupação na extinção de algumas espécies, né, por causa desse equilíbrio. Se você vai lá e pulveriza demais, né, com agentes tóxicos, você acaba matando a abelha, aí a abelha você não tem polarização, aí você não tem produção de mel, não tem produção de uma série de coisas que envolvem um elemento. Aí você não quer saber do morcego. Não, morcego é muito ruim, muito feio. Aí você vai abrir espaço para quê? Para mosquito. Então, as coisas são equilibradas, né? Agora, nós temos que ter esse raciocínio, esse entendimento, e sim colaborarmos para esse equilíbrio. Com certeza, é nosso papel. Tudo bem? Podemos seguir? Alguém tem alguma pergunta? Isso aí se trata do ecossistema, né, Mauro? Exatamente. Exatamente, Verônica. Vamos em frente. 694. Que se deve pensar dos usos que têm por fim impedir a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está apegado à matéria. Aí,
Antes, nós falamos a questão do equilíbrio. E também está aqui a mesma palavra de ordem, equilíbrio. Então, quando a gente usa, né, de determinados meios, né, para obstar o ciclo natural da reprodução, nós podemos, a depender do meio utilizado, né, responder por isso. Isso num aspecto. A outra é a intenção. A intenção vai trazer o agravante ou atenuante diante daquilo que nós estamos escolhendo para essa nossa atitude, no que tange à reprodução. Isso serve para tudo. A pergunta foi direcionada à reprodução, mas serve para tudo. Né? Então, isso realmente prova a predominância do corpo. Né? Quantas pessoas usam dessas práticas pura e simplesmente para continuar satisfazendo seus apetites sexuais. Tem todo o direito de fazer, mas tem um preço. Né? A gente sabe que a energia sexual é uma energia criadora. Né? Ela existe entre nós justamente para criarmos a porta para a chegada dos nossos irmãos e de nós também, né, nas nossas reencarnações. Então, precisamos atingir esse equilíbrio, né, esse entendimento que nos levará à utilização equilibrada dessa energia, dessa força. Né? Ô, Mauro, Oi. você estava falando, né? E eu estava me lembrando do seguinte: essas campanhas, né, que os biólogos, todas aquelas pessoas que defendem a ecologia, né, parece que é uma coisa assim infrutífera, né, uma coisa assim banal, mas dentro do que você falou, né, é de suma importância o ecossistema. Então, o simples fato da gente poluir os rios, poluir as praias e tudo, isso vai afetar muito o ecossistema, porque a matança de um animal, de um bicho, de um peixe, ele vai desequilibrar todo uma outra família. Ou vai crescer demais ou vai diminuir muito. Então, essa parte do Livro dos Espíritos é importante, porque dá essa noção de quão importante é a luta desses nossos irmãos, que parece que não fazem absolutamente nada, mas tem uma importância capital para a nossa natureza. Nós temos só que lembrar, né, que não é apenas um animal, né, é uma espécie. Temos que ter bem esse equilíbrio. A espécie comprometida compromete o ecossistema. Né? Um elemento da espécie nem sempre é suficiente para causar o dano que se tem. Né? Tanto é verdade que, em alguns casos, se abre a janela, né, para a caça de determinadas espécies. Olha aí o javali, né, o estrago que está fazendo lá no sul. Né? Porque se reproduz muito rápido, é um animal muito grande, muito voraz, muito violento, e que destrói uma lavoura da noite para o dia. Então, em determinadas situações de desequilíbrio, somos nós esse agente regulador. E, até para exemplificar, né, lá num lago lá que eu tenho, lá no pedacinho de chão, a ideia é botar uns peixinhos lá, né? Vou botar lá carpa-capim, vou botar tilápia. Aí o cara falou assim, olha, bota aí umas 3 traíras para que ela possa regular a população do lago. Porque senão você vai ter uma superpopulação, não tem predador, e daqui a pouco você vai ter mortandade, porque é muito peixe para pouca água. Então, veja que a própria sabedoria, né, do interior já sabe. Bota ali um peixinho carnívoro, porque ele vai regular a quantidade de peixe e o equilíbrio vai acontecer. Então, realmente, é um exemplo bem concreto daquilo que os livros do Espírito estão nos mostrando. Tudo bem? Podemos seguir?
É o contrapeso, né, Mauro, que fala aqui, né? O contrapeso que Deus concedeu para nós, né? Exatamente. Deus foi tão sábio que, se a gente vê a árvore, né, essa árvore de equilíbrio da natureza, nós vamos enxergar lá por que o leão está no topo da cadeia alimentar. Né? Mas tem toda uma sequência que serve de base para as demais. Né? E assim as coisas vão acontecendo. Diga, Verônica. Ô, Mauro, eu estou até me lembrando aqui de um fato. Antes da pandemia, uma casa espírita que eu ia, assim, uma vez ou outra, fez um piquenique aqui no Bosque da Freguesia, aqui em Jacarepaguá. E nós abrimos a toalha, botamos, cada um levou uma coisa, aquele lanche coletivo, né? Mas, gente, era tanta formiga, mas aqueles formigões. E eu olhava para aquilo e outras pessoas falavam, poxa, como é que nós vamos ficar aqui? A gente vai ser picada por essas formigas. Aí, eu não sei se eu falo chefe, ou a nossa coordenadora falou assim, por favor, não matem as formigas. Tudo bem, eu concordo. Mas ninguém ficou em sossego. Nós não podemos ter sossego para participar daquele estudo, daquela meditação, porque era formiga subindo pelas nossas pernas, e eu comecei a pegar o chinelo e matar as formigas, porque eu não ia ser picada, entendeu, Mauro? Aí, você sabe que até hoje eu carrego isso comigo? Poxa, eu não vou matar a formiga, eu vou deixar ela me morder. Vocês fariam o quê, gente? Me diz. Eu mataria a formiga. Então, graças a Deus, Ou, eu não fiz a coisa. Ou mudaria de lugar, né? Ou mudaria de lugar. Mas, Mauro, onde a gente ia, tinha formiga, era aquelas, tipo, saúva, aquelas enormes, e tinha uma área que estava escrita assim, ó, área de risco, escorpião, Mauro do céu. Opa, que lindo. Aquele piquenique foi um pesadelo. Foi mal escolhido o lugar. Caramba, Deus, eu saí o local não era ideal. Você tinha que ter convidado as formigas. Você tinha que ter convidado elas para o piquenique. Não, enfim, não podemos colocar bolo, não podemos colocar o que levamos para comer, porque as formigas eram as primeiras a comer. Eu falei, nunca mais na minha vida vocês me chamem para cá. E eu matei, foi para mais de 1000 formigas, não vou enganar vocês, tá? Ainda bem que o Mauro teve a mesma opinião que a minha, porque eu carrego isso até hoje, sabe? Mas agora eu estou até mais tranquila. Foi isso aí. Obrigado, Mauro. Obrigada a vocês. Isso está acontecendo agora naquela área de Jacarepaguá. O pessoal teve uma família que teve que sair correndo às pressas de lá, fez um piquenique também, só que Jacaré. A população de jacarés aumentou muito ali naquela área lagunar de Jacarepaguá. Está um perigo ali. Tem um bosque da Barra, que as escolas iam passeio no bosque. Está proibido. Isso. Tem muito jacaré. Vamos voltar para o tema. Vamos lá. Fala, Valdemir. Eu só ia lembrar, Verônica, e se fosse o pernilongo do dengue? A gente não ia matar? Com certeza. É um inseto também. É uma vida Com também. certeza. Exatamente. A nossa preservação, nós somos os seres do topo da cadeia, nós somos os seres inteligentes. Então, a nossa preservação está acima da preservação dos animais. Não que eles não sejam importantes. Eles são importantes para o equilíbrio. Mas a partir do momento que nos ameace, não. É o caso do javali lá no Rio Grande do Sul e de outros animais. A gente precisa usar a inteligência para equilibrar isso. Mas não a sensualidade. Obrigado, Valdemir. Vamos lá, por favor. Casamento e celibato. O casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza? É o progresso na marcha da humanidade. Ok, então está bem claro aí, né? Então, o Kardec faz essa pergunta. Por que, gente, Kardec fez essa pergunta? Será contrária à lei da natureza ao casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Está dentro do capítulo Casamento e Celibato. Por que Kardec fez essa pergunta? O que vocês acham? Eu entendo aí, Mauro, que
é um progresso na marcha humana. A gente fala entre dois seres, né? Aí não está definindo como que é sexo masculino, feminino, né? Mas acontece que o masculino e o feminino é que faz a reprodução. Não, mas não é isso que eu Entenda estou aí, né? falando, não. Não é disso, não. Também tem sentido o que você está falando, mas não é disso, não. Mauro, não Oi. seria o fato que não precisa propriamente haver o casamento para a reprodução? Não, também não é isso, não. Gente, o celibato era uma coisa que a igreja pregava, não era? Sim. A igreja não pregava o celibato? Pelo menos para os religiosos, Ainda prega. para o clero, né? Hoje já se Ainda atualizou um pouco, né, por causa dos diáconos, né? Os diáconos podem ter família, podem ter filhos e tudo mais. Mas a época era mais rígido isso daqui. Então, quando Kardec traz esse capítulo, casamento e celibato, não é à toa. Não é só em relação à configuração das famílias, mas em relação ao conceito, se de fato o celibato é algo que deve ser buscado ou não. Então, quando ele fala aqui, né, será contrário à lei de Deus o casamento? Olha aí a pergunta como ela é feita. A resposta é um progresso na marcha da humanidade. Ok? Então, sim, o casamento, né, ele foi um avanço. Antes, né, quando nós éramos lá mais ignorantes, nós Primitivos. não tínhamos esse, né, esse conceito de formar família. Nós éramos como os animais mesmo. Nos agrupávamos lá, né, para reproduzir quase que instintivamente. Hoje, graças a Deus, como eles dizem, nesse avanço da sociedade, nós já buscamos formar núcleos familiares, um compromisso de cuidado uns com os outros. Né? Então, isso realmente é um avanço que nós já conquistamos. Tudo bem? Vamos adiante. Mauro, rapidinho, eu não entendi. Você poderia repetir a pergunta? A pergunta foi: será contrário à lei da natureza ao casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Resposta: é um progresso na marcha da humanidade. Então, o que Kardec quis saber aqui de fundo? Se de fato precisávamos do casamento, ou se o casamento feria uma lei. Por quê? À época, lembrando, à época, o celibato era uma coisa muito presente entre os religiosos. Kardec, quando dava aula numa escola de padre, né, ele vivia esse drama muito antes da codificação. Então, realmente, a nossa sociedade hoje, né, com o entendimento da construção familiar, isso é um sinal de avanço, um avanço moral da sociedade. Ok ou não? Mais ou menos. Pode ir adiante, depois Qual eu a sua tiro essa dúvida melhor. Fala, qual é a sua dúvida? A minha dúvida é, se ele diz sobre o celibato, então, ao meu ver, não é necessário o casamento como era antigamente, como hoje existe. Hoje, a maioria das pessoas se unem e não tem casamento, não tem igreja, não tem nada. Não, mas aí você está falando da cerimônia. Aqui não se trata da cerimônia. Ou seja, o casamento, casar, unir dois elementos. Não necessariamente por um contrato, não necessariamente por uma cerimônia. Você está presa à cerimônia. Aqui não está falando de cerimônia. Ele está falando o seguinte: no passado, como é que nós nos organizávamos no passado? Igual a matilha de animais. Ok? Saía, se reproduzia com qualquer um, não tinha construção familiar, não tinha questão de respeito, era uma questão animalizada. Isso. Com o avanço moral da sociedade, nós entendemos e
nos conformamos, né, no jeito de organizarmos, de jeito que esses casais se unem com um propósito X. Esse é o avanço da sociedade. Ele não está falando aqui que tem que ter casamento, tem que ir na igreja, tem que ser o padre, tem que... Não. Ele só está dizendo o seguinte, que essa união que o casamento representa foi um avanço para a sociedade. É isso que ele está dizendo. Entendi melhor, entendi. Diga, Mauro, Ronald. Oi. Antes do Ronald, me permita, só para lembrar a Verônica, lá no capítulo 25, se não estou equivocado, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala do divórcio e da indissolubilidade do casamento. E lá ele fala desses diversos cerimoniais, digamos assim, ou das diversas legislações que regulam o casamento. Mas isso, diz ele, depende da evolução, depende de cada país. Num país precisa o católico, a igreja, outro não precisa, o outro basta uma união. Então, cada país, cada povo faz a sua legislação de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua necessidade. Não está obrigatório ser desse ou daquele jeito. Ele está falando aqui da união e não do casamento, do cerimonial aí. E lá ele explica bem isso. Obrigado, Valdemir. Diga, Ronald. Bom, existe casamento na espiritualidade? Não. Não existe. Não existe. Se não me falha a memória, eu li num livro aí, do Espírita, que parece que se não foi, acho até que foi naquele filme A Vida Continua, que dois espíritos lá, muito afinizados, pediram permissão para se casarem. Encarnado. Os mensageiros falam disso. Exatamente. Os mensageiros falam de espíritos que se reúnem, tanto é o Elias, o Silas, lá no nosso lar, está com a esposa e com a outra esposa, está com duas esposas, convivendo lá. Mas o que não há esse casamento como o nosso aqui na Terra. Há a união de almas, a união de sentimentos. Não é o matrimônio. Não é o matrimônio. É a união de almas, mas existe. União de almas afins. Mas não casamento, matrimônio, compromisso, nada disso. Isso não existe na espiritualidade. Na espiritualidade, nós vamos compreendendo a nossa situação de irmãos. Irmãos que convivem, necessitam de conviver em situações distintas e variadas para alcançarmos a nossa purificação. Não existe isso na espiritualidade. Há aqueles que ainda estão muito presos às condições vividas no plano físico, que acham, sim, que eu sou a esposa de fulano, né? Fulano tem que estar comigo porque ele é meu marido, né? Olha o caso lá do nosso lado, daquela senhorinha, né? Ai, eu estou esperando meu marido voltar. Por quê? É um espírito ainda materializado, ainda apegado àquela relação da vida anterior, mas isso não significa que se configure que na espiritualidade exista esse tipo de relação. Não existe. O que nós podemos é, na espiritualidade, combinar. Olha, a gente precisa reencarnar. Né? Seria interessante, né, nós vivermos uma experiência desse tipo ou nos for proposto isso. Vocês agora vão reencarnar, vocês têm essa situação aqui para resolver com esses irmãos aqui. Então, seria bom vocês formassem uma família, né, enquanto encarnados, nessa nova encarnação, para que juntos pudessem trabalhar para resolver essas questões. Ok. Está se configurando uma experiência que vai ser vivida onde? Encarnado. Ok? Não na espiritualidade. Diga, Verônica. Assim como não existe o casamento, o batizado também não, né, Mauro? Também não. Isso é cultura de determinadas religiões. Porque, tipo, no catolicismo, o batismo livra do pecado, que a gente sabe que não é nada disso. Não é por aí? Exatamente. Tá Isso são protocolos que determinadas religiões estabelecem segundo seus dogmas para cumprir um determinado preceito.
Mas isso não tem nada a ver com a condição do espírito. Ok? Outra coisa, Mauro, eu tenho um amigo da Igreja Messiânica que o casal de filhos que ele tem nunca tomaram nenhuma das vacinas infantis, vamos dizer assim, aquelas desde que nasce, que é a BCG, eles nunca tomaram, porque ele diz que a religião dele protege contra qualquer tipo de doença. Eu, particularmente, não aceito isso. Ok. É a forma como ele entende, ué. Está errado? Está errado. Né? A ciência vem justamente para promover um melhor estado de saúde. Se ele prefere os dogmas da igreja ao invés do que a ciência efetivamente promove, ele vai responder por isso. Uhum. Simples assim. Vamos adiante? Mauro, com relação ao casamento, há nas nossas leis atuais a questão da união estável, né? E não precisa de cerimônia nem nada, é um casamento, né? Sim, sim, sim. Não, tem gente que nem união estável tem. São pessoas que escolheram seguir o caminho juntos, que se respeitam, que se cuidam, que são fraternais entre si, que se amam, demonstram isso nas ações e a vida que segue. Então, gente, olha só, o casamento, matrimônio, né? Isso está onde? Isso está nas leis humanas, ponto. Cada cultura vai estabelecer do seu jeito, ponto. Ok? Nada disso vai para a espiritualidade. Vamos adiante? Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Uma regressão à vida dos animais. Está aí. Está aí. Ela é tão significativa, né, esse avanço moral da sociedade, porque o casamento representa isso. Né? Esse avanço moral da sociedade ele é tão importante que abandonar isso seria regredir à vida animal. E é o que nós temos visto, infelizmente. Muitos companheiros que têm aí levantado a bandeira, né, dessa falsa liberdade da vida fluida, né, do ser fluido, né, que não tem compromisso com nada, a não ser com seus próprios sentimentos e emoções, leva a isso. E qual é a consequência dessa escolha? É só conversar com qualquer um deles. Você não vê a pessoa feliz, não vê a pessoa completa, a pessoa está sempre com um vazio e busca preencher o vazio com essas relações oportunistas, né, que momentaneamente sacia um determinado desejo. O casamento, como nós entendemos e como os espíritos nos trazem, ele é muito mais que isso. Tanto que, na primeira pergunta, ele fala sobre o quê? Sobre a regulação, sobre o equilíbrio dessa energia sexual no relacionamento. Não deixar que isso tome a frente de outros valores. Ele é apenas uma ferramenta. É sensorial? Sim. É emocional? Sim. Traz uma carga energética? Traz. Mas é uma ferramenta. Ela não pode se tornar o objetivo da vida. Senão, a gente vai se deixar arrastar pelas sensações. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Quando estivermos estabelecendo esse nível de relacionamento. A nossa irmã Deusa, né, Nogueira, carinhosamente chamada de Tia Deusa, ela fez um estudo uma vez conosco, lá na nossa casa, com a juventude, sobre o livro Vida e Sexo. E ela falou o seguinte, e eu concordo e sempre levei para mim isso. Nós vamos estreitando laços à medida da intimidade que estabelecemos uns com os outros. Então, quando nós permitimos um contato entre duas pessoas, nós iniciamos esse processo de intimidade.
Depois nós apertamos a mão ou nos damos a mão, outro laço de intimidade. Depois nos abraçamos, outro laço de intimidade. Depois nos beijamos, outro laço de afinidade. Depois nos relacionamos sexualmente, outros laços de intimidade. Cada vez mais estamos estreitando esses laços. Então, somos responsáveis por esses laços que estabelecemos. E quando os rompemos com irresponsabilidade, um ou outro, ou ambos, vão sair feridos desse rompimento de laços, né, abruptos. Então, assim como nós estabelecemos relações, nós também temos que ter responsabilidade quando dissolvemos essas relações. No próprio estudo aqui, nós vamos ver adiante, quando ele vai falar também sobre o divórcio, que ele fala, quando respeito, sempre que houver respeito nas relações, aquela relação é possível ser resgatada. Quando o respeito não mais fizer parte do relacionamento, melhor é que ele se interrompa para que não venha prejuízos maiores. Então, veja como é lúcido, né? Não podia ser diferente, a orientação do Consolador. Então, ninguém está preso, algemado a uma relação que se torne doentia, que se torne voraz, né, para ambas as partes. Podemos, né, entender que não dá mais, ok, vamos interromper aqui, para que não haja prejuízo maior, e no futuro, quem sabe, voltemos a nos reencontrar e dar seguimento àquilo que deixamos ou ficamos devendo. Né? Ok, podemos seguir? Vamos lá, Flavinho. A união livre e casual dos sexos é o estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Ok, está aí. Né? Lembrando, gente, que quando ele fala aqui da abolição do casamento, é dessa instituição que acabou virando, né, o casamento. Tá bom? Não é o divórcio de um determinado casal, né, que, porventura, se fez necessário por esses motivos que eu estou dizendo. Falando da questão da construção da sociedade do casamento. Ok? Acho que ficou claro isso. Né? Então, ele a complemento aqui de Kardec, ele também é bem equilibrado, bem lúcido, quando ele nos traz aqui a sua reflexão. Tá? Falando das culturas, das diversas formas de cultura. Né? Então, cada povo vai estabelecer os seus meios, né, de vinculação entre os indivíduos. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei da natureza ou somente na lei humana? É uma lei humana muito contrária à lei da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. Ok, está aí, ó. Tá vendo? Perfeita a resposta. Olha a pergunta, vou ler aqui com a minha outra tradução, tá? Pergunta 697. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Aí ele diz, ó, é uma lei humana. A indissolubilidade é uma lei humana, contrária à da natureza. Porque ele entende, sim, que essa dissolubilidade pode acontecer, mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Vocês lembram? Na época de Kardec já tinha divórcio, gente? Alguém Não. sabe dizer?
Não, né? Não. Não. A mulher que era abandonada, divorciada, ficava mal, né? Virava pedinte, vivia da benemerência das pessoas. Dificilmente formava outra família, ou nem formava, ou caía na prostituição. Então, realmente, a lei do divórcio ela vem dar um tratamento a esse tipo de coisa. Porque eu lembro, né, muito quando eu era mais novo, a preocupação, sim, das minhas tias, né, com o casamento, se submetiam a relações abusivas porque não podia se separar. Era uma vergonha. Então, eu preferia sofrer tudo aquilo, né, do que se separar. Então, de novo, a resposta aqui ela é muito assertiva, já à época de Kardec. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos adiante. 698. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que vivem assim, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam a todos. Então, está aí. Gente, nada contra nossos irmãos de outras religiões. Com todo respeito, com toda compreensão. Mas não é o celibato que faz um homem melhor. Eu lembro sempre dessa cena do do filme Irmão Sol, Irmã Lua, que conta a história do Francisco de Assis. Ele começa a formar a sua congregação, os seus amigos foram os primeiros que se uniram a ele, à Ordem de Francisco. E cada um deles tinha lá as suas dificuldades. Um deles era com o sexo. E ele lutava contra aquilo. Lutava mesmo. E aí, num determinado dia, Francisco observou aquilo, porque ele estava olhando para uma jovem que fazia um pão. E ele falou assim, olha, vá viver o que você realmente deseja, né? Você não precisa se violentar para seguir a Jesus. Mas, lembre-se, viva Jesus aonde você estiver. Então, o celibato não é sinete de pureza, não é sinete de perfeição, não é sinete de moralidade, senão determinados grupos religiosos não tinham tantos casos de pedofilia. Então, esse é o ponto. É uma falsa ideia de pureza, de ser superior. Não precisávamos de nada disso. Bastávamos seguir as orientações, a honestidade de propósito, né? A responsabilidade uns com os outros, honestidade no relacionamento. Todos nós poderíamos construir nossas famílias, independente da forma religiosa, e sermos ali seres voltados ao bem, né? A boa moral. Então, a resposta ela é precisa, é cirúrgica, né? Então, não, o celibato não é sinal de perfeição, né? Mesmo aquela que é escolhida. Como ele diz, é um sinal de egoísmo. Egoísmo, né? Que desagradam a Deus e enganam o mundo. Diga, Valdemir. Só para lembrar, é Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta. Melhor casar do que abrasar. Então, é exatamente isso que eu também me lembrei da cena do filme lá, Irmão Sol, Irmã Lua. Ele olhando lá para o seio da mulher, vai casar, meu filho. Tenha filhos, vai cuidar da sua família. Então, não abrase, case. Isso aí. Celibato realmente não faz sentido. Isso aí. Vamos adiante? 699.
699. O celibato voluntário não representa um sacrifício que fazem certas pessoas com o fim de se dedicarem mais inteiramente ao serviço da humanidade? Isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Ok. Aí vamos encontrar grandes representantes disso, né? Madre Teresa de Calcutá, o próprio Francisco de Assis, né? Tantos vultos da caridade que não fizeram isso por egoísmo. Não vou casar porque eu quero curtir. Isso é egoísmo. Eu não vou casar porque o meu tempo é dedicado a fazer o bem. Completamente diferente. Chico Xavier. Chico, o próprio Divaldo. Divaldo. Né? O Divaldo diz, não, eu pretendo ter os meus filhos. Isso não está nos teus planos, não. Essa encarnação não está nos teus planos de formar uma família, não. E ele direcionou, ele mesmo diz isso, né? Ele fez todo o esforço para direcionar a energia sexual dele para o trabalho no bem. Ele até brinca assim, tome-lhe passe. Então, veja como são as coisas, né? Então, não é uma questão de egoísmo. Não quero casar porque eu não quero compromisso, que aí eu posso pegar geral, na linguagem popular, né? É diferente de você não impor a outra pessoa um tipo de vida que você escolheu para si e que pode trazer prejuízos para o relacionamento. Eu falo, vocês lembram aqui que eu falo sempre do irmão Walter. O irmão Walter formou família, teve filhos, mas teve muita dificuldade de cumprir com seus compromissos lá familiares. Tanto que teve problemas lá com os filhos, né? No que diz respeito à condução que deram às suas vidas. Talvez fosse o caso do irmão Walter, pela tarefa que ele tinha de escolher não casamento, né? Não sei, é minha reflexão, tá, gente? A minha reflexão. Pelo que a gente assistiu ali da vida dele. Então, algumas coisas a gente, às vezes, quer... Por exemplo, o Divaldo se casasse, talvez, né? Talvez complicaria. Por mais que nós tenhamos ao nosso lado uma pessoa compreensiva, mas, em algum momento, você tem que dar atenção. Olha o Bezerra, com o filho acamado, com febre, em casa, e tinha que sair para atender outra pessoa. A esposa pediu, não vai. Nosso filho está doente. E aí ele fala, pensa numa prece, pede ajuda à espiritualidade e sai. Foi atender o compromisso da caridade. Quando volta em casa, um silêncio. E ele fica preocupado. Meu Deus, meu filho, será que meu filho desencarnou? E aí, quando ele entra em casa, o filho está dormindo, a condição mudou e tudo ficou bem. Olha como é difícil. É difícil, gente. Quem é que aguenta? Olha, irmão Walter, irmão Castrup, o irmão Castrup eu acompanhei mais de perto, nós saímos de madrugada para fazer atendimento. Terminava um dia inteiro de trabalho no centro. À noite, nós saímos para fazer atendimento na rua, nas casas das pessoas que não podiam ir ao centro. Quantas vezes eu fui de madrugada com ele para atender as pessoas em casa? E aí fazia coluna, tinha cirurgia espiritual, uma série de situações, curativos. Aí chegava em casa, altas horas da noite. Quem é que aguenta? Qual é a família que está pronta para isso? Então, realmente, a resposta do Livro dos Espíritos, mais uma vez, ela é cirúrgica, não apenas para aquela época, né? Para todos os tempos. Diga, Márcio. Assim, eu entendo a questão do Chico, do Divaldo, os exemplos são perfeitos. Mas também tem exemplos de pessoas que tiveram casamentos, uniões felizes, e o casal abraçou a causa. Por exemplo, aqui em Niterói, o Dr. René Pessa, quando ele vai e funda a Casa Maria de Magdala, por mais
que a sociedade toda tem ajudado, mas a família. Eu lembro da esposa que, depois do desencarne dele, deu continuidade. A filha e o filho estão lá tocando bem, ajudando. Então, muitas das vezes também, a espiritualidade reúne numa família abnegados, né, que abrem mão de muitas coisas para estarem juntos. Não é comum, mas é um exemplo bem claro, né, bem legal. Mas o Chico, o Divaldo, a Madre Teresa, enfim, é por aí. Bem colocado. Verdade. Ô, Márcio, Oi? eu conheci muito o René Peça, que eu fui Sim. tarefeiro lá há 5 anos, no Maria de Magdala. Conheci a Sim. Márcia, inclusive. É, O que você falou, realmente, né? A família toda junta. com certeza. E também abraçando essa questão do marido e da esposa trabalharem em prol de uma causa, não nos esqueçamos de Kardec e Amélie Boudet, né? Pois é, a Amélie Boudet, a Porque, Gabi. porque todo mundo fala do Kardec com muito louvor e com muita razão. Mas a gente nunca pode deixar de Sem lembrar dúvida. dessa incansável mulher que ficou ao lado dele, dando forças, né? Perfeito. O próprio filme Kardec, né? Se ali realmente retratou a realidade, ela foi incansável, foi uma âncora O pilar do na vereador. vida de Kardec, né? É Então, verdade. só lembrando a Amélie Boudet aqui como casais que geraram um fruto maravilhoso que é a doutrina dos espíritos aqui. Bem Certeza. lembrado, Wagner. Vamos lá, leitura aí do comentário, por favor. Deus não pode contradizer-se, nem achar ruim o que ele próprio fez. Não pode, pois, ver mérito algum na violação de sua lei. Mas, se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, o mesmo não sucede quando se constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em favor da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Ok. Vamos parar aqui, né, para a gente entrar no início do capítulo sobre poligamia. E vamos fazer a nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Não? Vamos para a nossa listinha? Então, vamos pedir o Use nosso... a lista. Oi? Use a lista. Usar a lista. Hoje a lista é dos meninos. Sandro, você pode fazer a nossa prece? Sim, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade. Estarmos juntos essa noite, refletindo, estudando sobre o livro dos Espíritos, aprendendo um pouco mais sobre Espiritismo, um pouco mais sobre as questões, né, que são tão importantes na nossa vida, que a gente precisa refletir, precisa colocar em prática. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos, de toda a espiritualidade amiga que nos ilumina, nos acompanha todos os nossos dias. Obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Que estejamos sempre unidos em Seu nome para continuar nessas reflexões e abençoe, Senhor, durante essa semana que se inicia. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, um beijo. Até amanhã, nosso estudo do Evangelho, hein? Fiquem com Deus. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Boa noite a todos. Fique com Deus. Ulisses, veja se você recebeu meus recados. Não, eu vou ver agora. Se não, me manda um oi que aí eu converso com você depois, tá bom? Tá bom. Um abraço. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, gente.